Muito bom dia, seja bem-vinda a mais uma semana aqui no Supera Day, todos os dias de segunda a sexta-feira, trazendo para você uma série nova sobre a sua saúde emocional. Estamos iniciando a semana falando sobre a série Medo. Quem já sentiu medo, quem sente medo de alguma coisa. E hoje eu vou trazer um pilar sobre o medo para você. O tema de hoje é o medo que paralisa sonhos. Você já teve um sonho tão grande que antes de começar a realizá-lo, você pensou assim, não, vou desistir, não vou nem começar, porque o medo de fracassar te paralisou. É o medo que te paralisa, que não permite você prosseguir, ou melhor, o medo não permite nem você começar. Só fica no seu campo imaginário, aquele desejo, aquela vontade. Muitas vezes a falta de capacidade de colocar aquele sonho para frente, de prosseguir com aquela vontade, fica sempre para depois, por causa do medo, o medo de fracassar. Então, já pega aí, ó, sua caneta, seu bloquinho de anotação, seu caderno, seu papel e comece a anotar tudo. E eu quero te perguntar, eu quero trazer essa reflexão para você. Pense em qual sonho você deseja conquistar, mas o medo faz você paralisar. O medo do julgamento, o medo de não dar certo. Afinal você já tentou tantas vezes e não conseguiu. Se identificou com isso? Eu era uma pessoa que tinha muitos medos. Por exemplo, estar falando aqui com você. Eu pensava assim, jamais vou fazer isso na minha vida. Afinal, e se ninguém gostar de mim? E se eu não tiver nenhuma visualização? Então, o medo, ele tenta nos paralisar. Ele tenta paralisar o nosso propósito, mas você está no Supera Day, é o seu dia de superação, a sua semana de superação começa aqui. Anota esse ponto aí, muitas pessoas não fracassam porque tentaram, fracassam porque nunca começaram. O que foi que você ainda não começou? Ana Paula, eu já tentei algumas coisas na minha vida e eu fracassei. Mas como eu tenho falado, todo fracasso, tudo que aconteceu de errado, nós vamos ressignificar e pensar o que é que eu posso aprender com essa situação que deu errado. Você pode julgar essa situação de forma positiva e não olhar somente com um fracasso. Qual é a experiência que você adquiriu diante disso que deu errado? Então, você precisa tentar. Anota aí, você precisa tentar seguir o teu sonho, tentar um novo emprego, tentar a nova faculdade e não se colocar nesse lugar de incapaz para se proteger com o medo. O medo, ele cria prisões invisíveis, é isso mesmo. Muitas pessoas têm medo de entrar em um elevador. Muitas pessoas têm medo em entrar em um avião. Eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha muito medo de estar em um avião. Por quê? O avião tira o teu controle, não é isso? Por exemplo, você está totalmente sendo controlada por uma máquina. Tudo bem que tem um profissional ali, mas é uma máquina que está te tirando da sua zona de conforto, da sua zona de segurança. Até que eu fui percebendo e tratando em mim as minhas inseguranças e eu já consegui vencer. Então, o que eu estou tentando te trazer é que tem alguns medos que você sente que é para te proteger de não avançar, de não usufruir daquilo que você pode usufruir na sua vida. Então, qual é o medo que tem te dominado aí? Sonhos morrem primeiro na mente, antes de desaparecerem da realidade. Olha que forte isso. Sonhos morrem primeiro na mente. Você tem um sonho, mas aí o que acontece? Você fica com
com tanto medo, que eles desaparecem na sua mente, antes mesmo de se tornarem realidade. Eu tinha um sonho de construir uma casa, um pouco mais na minha juventude, e eu tinha muito medo de não dar conta, de não conseguir pagar, de não conseguir construir aquela casa, até que um dia eu decidi e fui lá e comprei o primeiro milheiro de tijolos, depois eu comprei cimento, depois eu fui comprando e fui fazendo por partes. Hoje, quando eu olho para minha casa e vejo o que eu construí, eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa de mim. Por quê? Porque eu encarei aquele medo. Eu encarei um medo que tentava destruir os meus sonhos. Então, talvez você tenha um sonho. Preste atenção nisso. Você tem um sonho. Como você pode começar a colocar em prática aquele sonho? Você tem medo de entrar no elevador. Sobe um andar por um andar. Ah, Ana Paula, mas eu preciso chegar lá no 10º andar. Entra no elevador, aperta o 1, vai só até o primeiro andar. Depois você consegue ir no segundo, vai gradativamente acessando o seu sonho. Não deixe o medo paralisar o seu sonho. Estamos na semana falando sobre a série Medo. E o pilar de hoje é o medo que paralisa o sonho. Não se permita ser paralisada. Ah, fulano, se alguém chegou para você e falou, fulano, você não tem idade mais para fazer essa faculdade, mas é o teu sonho. Para que você vai paralisar diante da fala do outro para deixar aflorar sobre você o medo da incapacidade? Pensa sobre isso. O medo faz você adiar decisões que são importantes. E outra coisa também que acontece é o perfeccionismo. Muitas vezes o seu medo pode estar atrelado ao perfeccionismo, a necessidade de ser muito boa, a necessidade de ser sempre aprovada, a necessidade de ser sempre acolhida. Então anota aí, eu não preciso ser perfeito o tempo todo. O perfeccionismo disfarça você do medo de dar errado. Quanto mais você evita agir, maior o medo fica. Quanto mais você evita agir, maior o medo cresce dentro de você. Então, qual é o seu desafio para essa semana? Faça uma lista de quais medos você quer superar. Quais são os medos que você quer superar? Quais são os seus desafios? Não deixe para amanhã. Não fique paralisada diante desse medo. E aí eu quero deixar algumas dicas práticas, anota aí, ó. Dê um pequeno passo hoje. Mas hoje, Ana Paula? Sim, hoje. Qual é o pequeno passo que você pode dar hoje? Outra coisa, pare de esperar sentir segurança absoluta. Às vezes a gente quer estar assim, ó, forte, né? Tô segura, mas vai com medo mesmo. Enfrente essa situação com medo mesmo. Chame aquela pessoa que precisa conversar com você. Vai lá, pede desculpa. Vai com medo mesmo. Seja ousada. Enfrente aquilo que está tentando te paralisar e celebre os pequenos avanços. Muitas vezes a gente só pensa quando, por exemplo, como eu falei da casa, só quando a casa estiver pronta. Não, celebre o pequeno começo, celebre os pequenos avanços, porque cada vez que você consegue celebrar os pequenos avanços, esse medo ele vai ficando mais suave dentro de você e você vai sendo encorajada a avançar. Talvez você esteja na academia e pensa assim, poxa, eu não consigo sair desses 20 quilos. Coloca 21. Coloca 22 e celebre o pequeno avanço. A cada celebração, você se torna mais encorajada para
avançar diante do medo. Pense sobre isso, e se você tem essa dificuldade para enfrentar os medos que paralisam os seus sonhos, eu te sugiro acessar o link abaixo e escolher o melhor momento para você. Se é a terapia online, se é a mentoria Superar em Grupo ou se são os áudios terapêuticos. Vem comigo que eu estou aqui para te ajudar a superar emocionalmente. Até amanhã no próximo Supera Day.